Falar em prevenção e caldo de galinha, que não fazem mal a ninguém, uma alimentação correta pode ajudar bastante na prevenção ao coronavírus, viu? Se alimentar bem. Alguns nutrientes reforçam a imunidade de quem consome, enquanto os outros podem baixar a proteção do organismo, viu? Contra as doenças. Tem alimento que reforça a sua imunidade, deixa você, beleza, mais firme. Agora tem alimento, exemplo de fritura, que aí, meu amigo, baixa a sua imunidade. E a repórter Bárbara Lessa foi até uma feira com um médico especialista em nutrição que tem dicas importantes para você que está acompanhando o Ronda. Confira aqui. Olha, Moab, muito importante dar esse reforço para o nosso sistema imunológico. Ele que vai deixar nosso corpo 100% preparado no caso de uma possível infecção do coronavírus e até de outras doenças. Quem vai falar com a gente sobre isso, sobre como essa alimentação pode ajudar a reforçar nossa imunidade, é o nutrólogo Dr. Antônio Dantas. Muito boa tarde. Que tipo de alimentos, como a nossa alimentação pode ajudar a dar esse reforço, então, para evitar problemas como o coronavírus? Vamos lá. O momento da gente cuidar da nossa imunidade hoje e sempre. A base de tudo tem que ser a alimentação, comida de verdade. A questão das frutas ajuda bastante a elevar a nossa imunidade. Então a gente tem exemplos, por exemplo, o abacate. O abacate é muito rico em glutationa, que é um antioxidante, ajuda a melhorar a nossa imunidade. As frutas que têm vitamina C, então a gente sabe que tem a laranja, a gente sabe que tem a acerola. A goiaba, muitas pessoas não sabem, mas é riquíssima em vitamina C, isso ajuda bastante na imunidade. Além das frutas e as verduras verdes em geral, como é que elas podem ajudar e quais são essas verduras que estão aqui na feira que a gente pode encontrar, levar para casa e fazer uma boa salada para estar com essa imunidade aí reforçada? Perfeito. Então a gente acha que às vezes esses nutrientes, essas vitaminas com vitamina C só estão presentes nas frutas, mas a gente tem exemplos aqui como por exemplo o pimentão. O pimentão é riquíssimo em vitamina C. Esses vegetais, quanto mais escuros, eles terminam sendo mais ainda ricos nesses antioxidantes e ajudam a aumentar a nossa imunidade. Um exemplo aqui tem um couve-folha, tem um espinafre, ajuda junto da fruta e de uma alimentação balanceada como um todo a melhorar o contexto da nossa saúde. Em relação à preparação desses alimentos, como é que a gente pode preparar para que a gente perca menos esses nutrientes, que a gente garanta mais esses nutrientes no alimento? Então a gente tem que ter um balanceio. Então a gente tem obviamente que fazer a lavagem, tem todos esses cuidados, de preferência se for orgânico o alimento, caso não seja, a gente tem que ponderar. Então às vezes cozidos, mas às vezes também crus. É importante a gente ter uma alimentação com alguns vegetais crus, porque durante o cozimento às vezes tem alguns nutrientes que vão perdendo a sua propriedade. Então a gente balancear entre vegetais que sejam cozidos e crus vai dar um bom controle da nossa saúde. Além das frutas e das verduras, outros alimentos que são muito bons para a imunidade são os ovos e também as castanhas. Por que, doutor, eles são tão importantes para dar essa levantada aí nessa imunidade? A gente pensa o seguinte, o ovo é o alimento assim, dos mais completos que nós temos. Você imagina, o ovo vai dar origem à vida. A quantidade de nutrientes que estão presentes aí nos ovos são gigantes. Agora o ovo é importante com a gema. Então a gente tem uma quantidade muito grande de zinco. O zinco, juntamente com a vitamina C, ajuda muito na imunidade. Então, o ovo é muito importante a gente fazer o consumo, como também das castanhas. As castanhas são muito ricas em selênio e zinco. Ajuda o funcionamento da tireoide, ajuda na nossa imunidade. Agora tem uma dica interessante, Bárbara. A castanha de preferência crua, sem ser aquela assada, que aí termina utilizando algum óleo e tudo mais, e termina não sendo tão bom para a saúde. Em relação aos ovos, existe uma quantidade, muitas pessoas querem sempre saber qual é a quantidade máxima que a gente pode comer de ovo por dia? Tem que ser individualizado. Depende da composição física e depende da atividade física que essa pessoa venha fazer. Mas digamos, 2 ovos por dia com a gema não vai fazer mal para ninguém. A mais que isso, aí tem que ser individualizada com o nutricionista e com o médico. E enquanto tem alimentos que fazem bem para o organismo, para a nossa imunidade, já tem outros que causam justamente o efeito contrário. Quais são esses alimentos, doutor? Por que a gente tem que estar tão atento ao consumo deles? Alimentos com base de trigo são alimentos que a gente tem que evitar, diminuir a ingesta. Não estou dizendo que não possa comer. O trigo tem uma alteração inflamatória intestinal para grande parte das pessoas que baixa um pouquinho a nossa imunidade. Então, biscoito, bolacha, muito pão, muito bolo, isso termina baixando também a nossa imunidade. E o excesso dos açúcares simples, aquelas coisinhas muito docinhas, é o momento também da gente dar uma diminuída. Em relação à fritura, ao álcool... Pois é, fritura como um todo, no nosso dia a dia é importante a gente evitar. E o álcool, o consumo principalmente excessivo dele baixa a nossa imunidade. Os pacientes e alguns seguidores e pessoas terminam perguntando pra gente, e o álcool está liberado? Eu disse, depende. Se for o álcool gel,
Está liberado para as mãos, mas o consumo excessivo do álcool etílico aí não é interessante, não. Nos casos de pacientes que têm algum problema já de imunidade, a exemplo de pessoas com diabetes, pessoas com problemas cardíacos, pessoas hipertensas e também com comprometimento renal, como é que ficam essas pessoas? Elas também devem fazer uso de toda essa alimentação, tudo que a gente falou até agora? Esse público-alvo é importante procurar um médico e um nutricionista, porque com certeza vai ser necessário uma suplementação. Nós temos suplementação com, por exemplo, ômega 3, glutamina, probiótico, mas isso tem que ser individualizado de pessoa para pessoa. Esse público-alvo é interessante procurar um profissional. A gente falou então aí da alimentação, da suplementação, mas nada disso adianta se a gente não dorme bem e não controla o estresse, não é verdade? Perfeito. Sabe aquele ditado, tapar o sol com a peneira? Então, se a gente colocar todos esses alimentos, todos esses suplementos, mas continuar muito estressado, essa questão do alarde a gente tem que ter cuidado. Mas se estressar demais, a gente vai elevar um hormônio da gente chamado cortisol, que vai baixar a nossa imunidade. Se a gente estiver dormindo mal, a gente não vai ter a liberação da melatonina, que é o maior antioxidante, maior do que presente em qualquer alimento ou qualquer fruta. Então, dormir bem ajuda a aumentar a nossa imunidade. Então, tem que ter um gerenciamento das emoções e um sono adequado também. Pronto, não adianta ir para a farmácia, entupir o estoque de casa com comprimido efervescente, né? Comprimido efervescente, se todo dia, meu amigo, enche a cara, come coxinha, pastel, fritura e enche de cana até as tampas. Isso é bom ou é ruim? Isso é ruim. É como disse o doutor Antônio Dantas, álcool é bom só que em gel, para limpar as mãos. Então, cuidado, pé no freio, viu? Pé no freio, cuidado com a alimentação. Olha aí a dica do médico nutrólogo.